Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. A história que nós vamos acompanhar hoje é bem curtinha, são somente 6 versículos no capítulo número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da casa dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos, no dia 1º de novembro de 1755, houve um imenso terremoto na região ali de Lisboa, em Portugal. O terremoto aconteceu ali na região sudoeste de Lisboa, causou uma grande destruição na cidade, além da destruição que causou pelo próprio terremoto na cidade. Houve um maremoto, porque o terremoto foi no mar, se levantou ondas muito altas e também engoliu parte da cidade. E por causa do terremoto, a outra parte da cidade foi incendiada, queimou, morreu muita gente. Presume-se aí que tanto na região de Lisboa como Redondeza, morreu entre 60 e 90 mil pessoas naquela época. Foi uma tragédia imensa, abalou não só aquela região, mas a história se espalhou pela Europa inteira. Em especial, muitos começaram a tentar dar resposta para essas coisas que acontecem. Em especial, um filósofo chamado Voltaire escreveu um poema 2 anos depois, no ano seguinte, aliás, questionando a bondade de Deus. Ele escreveu justamente para questionar um otimismo de Leibniz, e ele questionando, pensava onde Deus estava, o que Deus estava fazendo, que permitiu uma tragédia desse tamanho, cidade inteira destruída, tudo por água abaixo e, consequentemente, muita gente morta. Muitos teólogos reformados se levantaram para refutá-lo. E a grande questão que ele não entendia, e que, no geral, os ímpios não entendem, é justamente porque Deus, em meio à sua soberania, conduz todas as coisas, inclusive tragédias, para a sua própria glória. O que eles não entenderam é que o Senhor conduz as coisas de tal maneira que até tragédias podem se tornar bênçãos de Deus. E que, em meio às tragédias, Deus sempre vai conduzir o seu povo em segurança. João Calvino diz que os ímpios atribuem à fortuna tudo o que acontece de modo confuso e desordenado. Mas os filhos de Deus reconhecem na providência divina a mão do Senhor. É justamente sobre essa providência divina que conduz o seu povo que o texto que nós acabamos de ler está tratando. O segundo livro dos Reis é uma continuação direta do primeiro livro, e nós vimos que lá no finalzinho do primeiro livro se levanta um homem, um rei chamado Acabe, junto com sua esposa Jezebel, que era praticamente uma praga em Israel.
Eles trouxeram para dentro de Israel a adoração a Baal e espalharam a idolatria em todos os cantos, de maneira que corromperam o povo como um todo. Elias tentou de todas as maneiras pregar e converter o coração das pessoas, mas eles não se converteram, a ponto que Elias entrega ao Senhor. Quando Elias entrega ao Senhor, o Senhor diz que vai levantar 3 espadas, e entre as 3 espadas, uma dessas espadas era um novo profeta chamado Eliseu, que iria dar continuidade ao ministério de Elias. O segundo livro dos Reis inicia justamente mostrando essa continuidade da mão do Senhor. A mão do Senhor continuando sobre Israel, conduzindo Israel e punindo Israel, mas ao mesmo tempo mostrando a sua graça no meio de Israel. Porque a palavra do Senhor permanece no meio do povo. E agora, de maneira especial, por meio do seu profeta Eliseu, numa sequência de milagres. São histórias curtas que mostram como o Senhor continuava intervindo. São sempre histórias de desastres, são sempre histórias difíceis. É uma panela com comida envenenada, é uma água estragada que não serve para nada, é um homem leproso que não tem para onde correr, é um filho que morre, e são sempre tragédias muito grandes que acontecem aqui, e Deus vai mostrando sua intervenção em cada um desses momentos. Deus quer mostrar para Israel, meus irmãos, que mesmo em meio à idolatria deles, mesmo em meio à corrupção que eles estavam vivendo, Deus continuava sendo Deus, Deus continuava ainda no meio deles, e a palavra de Deus permanecia entre eles ainda por meio do seu profeta. Essas histórias contadas aqui não estão necessariamente numa ordem cronológica, nós precisamos entender isso. De forma que elas são divididas pela história de Naamã, o sírio, na sua cura e conversão, por causa da sua lepra. As histórias, então, elas são contadas de forma meio aleatória, mas se organizando de maneira que algumas palavras são repetidas, algumas ideias são repetidas, e nesse caso, alguns personagens também são repetidos. Aqui, nós temos um personagem que apareceu lá no capítulo de número 4. Uma mulher que, junto com seu esposo, viram o profeta Eliseu e reconheceram nele um homem de Deus. Essa mulher, então, preocupada com o profeta, resolve acolhê-lo em sua casa. E é interessante porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que acolhe um profeta, que dá água a um profeta, recebe galardão de profeta. E essa mulher é abençoada justamente por isso. Por ser aquela que vai abençoar o profeta, o Senhor também abençoa. Lá no capítulo número 4, essa mulher, ela é esposa de um homem já idoso e ela não teve filhos. Ela não pede nada ao profeta, ela não vai consultar o profeta em nada. Ela simplesmente é generosa com o profeta. De tal maneira que o profeta resolve abençoá-la com um filho. Ela tem esse filho, mas logo em seguida acontece uma tragédia. O menino tem uma dor de cabeça, que dor de cabeça é essa? Que o menino morre. Ela então vai se queixar para o homem de Deus. Ela vai se queixar para Eliseu, dizendo: eu não pedi nada, você vai me dar um filho, 7 anos depois o menino morre, não pode um negócio desse, não é? Na verdade, ele volta e a criança ressuscita. Essa história é o grande mote para aqui, para o capítulo de número 8. E por isso mesmo nós não sabemos se isso aqui acontece antes ou depois da história de Geazi, por exemplo. Ao que tudo indica, isso aqui aconteceu antes da história de Naamã. E basicamente vai mostrar como Deus está tratando essa mulher. Essa mulher, meus irmãos, que nem sequer fazia parte ali do povo de Israel. Essa mulher é uma sunamita, ela é da região de Sunem. E o Senhor resolveu ser gracioso para com ela, por causa da maneira como ela se comportava. Deus resolveu derramar graça sobre ela. E da mesma forma, como lá no capítulo 4, o Senhor conduziu a história dela e trouxe restauração para a vida dela, o Senhor vai fazer a mesma coisa aqui. De tal maneira que a história da sunamita agora se torna a minha e a sua história também uma história onde Deus está conduzindo todas as coisas pela sua providência. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. Deus conduz o seu povo, a providência graciosa de Deus em meio ao favor dos seus filhos. A pergunta que nós fazemos é: como Deus conduz o seu povo em meio a esses momentos? O texto nos mostra, meus irmãos, pelo menos 3 momentos nos quais o Senhor conduz o seu povo. Em primeiro lugar, versículos 1 e 2. Deus cuida dos seus em meio à sua peregrinação. O texto começa dizendo que novamente é Eliseu que procura a mulher, não é ela que procura Eliseu. Vejam, uma vez ela o procurou, foi quando ela foi oferecer a ele uma estadia.
Mas todas as outras vezes, é sempre Eliseu que toma a iniciativa. É Deus que está cuidando dessa mulher. Tem várias mulheres viúvas que podiam ser cuidadas aqui, mas essa mulher em especial vai ser cuidada. O texto, meus irmãos, a partir de agora, não faz mais referência à mulher. Aliás, o marido da mulher. Lá no capítulo 4 diz que ele era velhinho, o que tudo indica no capítulo 8 ele já morreu. E a gente sabe disso porque não há nenhuma referência de como ele iria conduzir a sua casa. Afinal de contas, o que vai ser solicitado aqui é bem sério para uma mulher só fazer, era para o homem da casa fazer, mas ela está sozinha aqui. Outra coisa que acontece aqui é a designação dela. Lá no capítulo 4, ela era conhecida como uma mulher grande, como uma mulher rica. Era isso que a tornava diferenciada. Ela era rica no capítulo número 4, mas a riqueza dela agora muda de figura no capítulo número 8. O texto vai a partir de agora, chamá-la sempre de a mulher cujo filho ressuscitou. Isso aqui é tão importante, meus irmãos, a ressurreição do filho dela, que o texto por 5 vezes vai fazer referência que ela é a mulher que o filho ressuscitou. Para mostrar que agora ela tem uma nova designação. A sua designação não é a riqueza que ela possui. A sua designação é a intervenção de Deus na vida dela. É o fato de que ela teve um filho que foi ressuscitado. Mas qual é o grande problema que acontece aqui? Versículo número 1. O texto nos diz que Eliseu procura, e o texto de novo, primeiramente usa a expressão, a mulher cujo filho restaurar a vida, e ele tem uma palavra urgente e horrível para dar para ela. Nenhum de nós gostaríamos de ouvir esse negócio aqui. A questão que ele coloca é, primeiro, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes. Gente, isso aqui é praticamente a pior notícia que alguém gostaria de ouvir. Eu não sei se você gosta de se mudar, eu não gosto. Eu não gosto. Tem uma senhora na minha cidade, da minha igreja inclusive, nunca vi gostar de se mudar daquele jeito. Era impressionante. Quando a gente perguntava, Rosinha está morando aonde? Rosinha está morando já em tal canto. A cada 6 meses ela se mudava. Era impressionante. E os móveis dela já viviam em cima de um caminhão. E era mudança longa, não era do tipo morar ir para a rua vizinha, não, era mudar de cidade. E a gente dizia assim, ela é meio cigana. Gostava de se mudar. Eu detesto. É muito ruim. Primeiro que as coisas estão tudo organizadinhas, você tem que desorganizar tudo, colocar em caixa, levar para algum canto. E quando chega lá, gente, é 6 meses para tirar das caixas. E quando vai botando de volta, vida de pastor é meio complicada, que às vezes você nem tirou das caixas, você já tem que se mudar de novo. Então, se mudar já é ruim. Segunda coisa, se mudar para onde você nem sabe para onde vai, é pior ainda. Porque quando você tem, pelo menos vai se mudar para um lugar melhor, você vai mais animado, né? E quando você não tem a menor ideia para onde vai se mudar, é o caso dessa mulher. O profeta chega com uma mensagem horrível, para meu ver, pelo menos. Ele diz, vá, se levante, pega a tua família, pega a tua casa, tudo que você tem, se mande para qualquer lugar. Note que a expressão que ele usa é para onde você puder. Para o lugar que você quiser, arranja um canto, foge daqui, se manda desse lugar. Irmãos, é a pior coisa que pode acontecer, porque ele está dizendo literalmente, fuja desta região. Sair de uma casa já é ruim, imagina sair para onde der, é ainda mais complicado. Mas ele explica porque é que ela está recebendo essa notícia. Mesmo que seja uma notícia incômoda, uma notícia ruim, o texto vai nos mostrar que ela é uma notícia para salvá-la. O texto vai dizer que Deus vai julgar a terra novamente. No versículo de número 1 diz, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Nós já vimos que em Deuteronômio capítulo 28, a fome era uma das maneiras de Deus punir o seu povo. Deus já puniu o seu povo aqui com cerco, já viram isso? Junto com o cerco, a fome em Samaria. A fome, Deuteronômio 28, é uma maneira do Senhor também punir o seu povo. Ele retirava as chuvas, diminuía a produção, caindo a produção, as pessoas começavam a passar fome. E aqui em especial, ele vai dar um vislumbre do que será o próprio cativeiro. Veja, ele diz, é 7 anos. Isso é importante porque, de alguma maneira, ele está dizendo, é um tempo determinado, não é 8 nem 6, são 7 anos. Ele vai ter um número fixo de tempo para provar
que é Deus que está fazendo isso, é Deus que está conduzindo essa fome. Mas é uma espécie de vislumbre dos 70 anos que eles irão passar no cativeiro, como que dando uma amostra grátis de 10% daquilo que eles vão enfrentar lá no cativeiro. Deus está punindo o seu povo. Mas é interessante porque em meio à punição que Deus está trazendo sobre Israel, Deus está livrando uma mulher que não tem nada a ver com a história. Em meio à punição que Deus está dando a Israel, o texto nos mostra que ele está preocupado somente com uma senhora, somente com ela. O restante vai todo mundo padecer, todo mundo vai passar fome, mas para essa mulher ele resolve cuidar dela. Em meio a esse movimento dele aqui de cuidar do seu povo, é impressionante ver que o motivo pelo qual ele faz isso, essa mulher é uma mulher crente. Ela é fiel ao Senhor e principalmente ela tem uma fé inabalável. Porque quando ele diz assim, vá para onde você puder, a imagem e a expressão literalmente é vá peregrinar, peregrinar. Note que parece muito com a expressão dita para Abraão lá em Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Veja, larga tudo que você tem e vá para um canto que você não sabe onde é. Note que é a mesma imagem, é a mesma coisa. Essa mulher está sendo provada da mesma forma como Abraão. Saia da sua terra e vá para um lugar que você não sabe onde é. Ela deve sair da terra e ir para qualquer lugar onde der. E qual é a reação dela no versículo número 2? É impressionante porque a resposta, meus irmãos, é imediata, porque o texto começou lá no versículo 1 dizendo, levanta-te, e qual é a primeira palavra do versículo 2? Levantou-se. Essa mulher não fica esperando as coisas acontecerem. A resposta dela é imediata. E o que ela vai fazer agora é literalmente peregrinar. Levantou-se a mulher, e aí o texto faz questão de frisar, e fez conforme a palavra do profeta. Ela obedece especificamente aquilo que o profeta mandou. Deus cuida do seu povo, meus irmãos, em meio à sua peregrinação, justamente quando esse povo manifesta a fé de confiar no Senhor, não importa qual seja a ordem que o Senhor dê. Às vezes as ordens do Senhor partem justamente por esse pressuposto de que são ordens incômodas, são ordens que para nós podem parecer ruins, difíceis de ser obedecidas, mas o povo de Deus obedece, e enquanto o povo de Deus obedece, o Senhor vai cuidando do seu povo. Essa mulher então inicia uma peregrinação, obedecendo a ordem do Senhor, e o texto diz que ela saiu com os de sua casa, e habitou por 7 anos, agora olha o lugar para onde ela foi, olha o lugar para onde ela foi. Ela foi por 7 anos na terra dos filisteus. Aí complica, né? Porque se tinha lugar para ir, ela foi logo para onde? Para o lugar para o meio dos inimigos de Deus. Os inimigos de Israel. Mas, meus irmãos, isso aqui não é uma desobediência dela. Na verdade, o que ele está fazendo é que, em meio ao processo, ela não está indo para o lugar onde ela vai morar. Ela está indo para o lugar onde ela vai peregrinar. Lembre-se que, como eu falei, que por ser 7 anos é um vislumbre do que vai acontecer no futuro, Israel também será levado para o meio dos seus inimigos, e irá ficar lá por 70 anos também. Essa mulher está em obediência ao Senhor, indo para uma região que não é a região dela. Ela está indo para uma região onde ela vai peregrinar por ordem do Senhor. A verdadeira fé, meus irmãos, diz Calvino, não está em sondar os desígnios de Deus ocultos, mas em obedecer prontamente às ordens dele. A ordem do Senhor é obedecida aqui de imediata, e o que ela vai fazer é caminhar por regiões que não são a terra dela. E que, meus irmãos, situação é a nossa que não a mesma? Nós também vivemos em terra estranha. Eu sei que a gente gosta de pensar que o lugarzinho que a gente mora é a nossa terra, é a nossa região, mas não é. O mundo não é o nosso lugar, o mundo não é o lugar para onde nós fomos reservados. Todo e qualquer lugar em que você pisar a planta dos seus pés vai ser um lugar estranho. Vai ser um lugar incômodo. A gente fica sonhando com lugares perfeitos, mas não existe neste planeta o lugar perfeito que você procura. A gente fica sonhando com lugares que são completamente estáveis e com belezas extremas. A gente assiste filme demais. A gente assiste novela demais. Porque todo mundo quer uma casa de novela. Casa de novela, gente, ninguém nem varre a casa. Já notou isso?
Ninguém nem varre a casa de novela, é tudo no lugarzinho, tudo arrumadinho o tempo inteiro, é tudo ajeitado. Até as casas dos pobres são bonitas, não viu? Tem coisa para ter quadro na parede, não tem nenhuma lata de doce de pendurada na parede, não sei, não pode, tem que ter um negócio assim, né? Os guardanapos espalhados pelos cantos, os paninhos no chão do banheiro, cobrindo o vaso sanitário, não tem. Tudo é arrumadinho, não tem poeira, não tem grilo, não tem barata, não tem nada. Nós assistimos filmes de romance demais. E a gente fica achando que esse lugar é encontrado aqui na terra. E não é. Não interessa para onde você for. Não interessa qual região de Recife você more. Se você mora numa região pobre, se você mora numa região rica. Vai ter um rato passando pela sua porta mais cedo ou mais tarde. Barata vai invadir a sua cozinha mais cedo ou mais tarde. Porque o mundo é caído, nós peregrinamos. Além disso, você só precisa saber que você não é daqui 5 minutos de assistindo um jornal. Você vai descobrir que o mundo pensa diferente, que as pessoas vivem diferente, que elas querem uma realidade diferente da que você espera. Nós vivemos de maneira peregrina. Mas isso não é necessariamente ruim, porque o nosso Cristo também peregrinou sobre a terra. Nosso Cristo, meus irmãos, deixou a sua morada celeste em glória, deixou a sua habitação eterna, encarnou e morou no nosso meio, para experimentar dos mesmos parâmetros de peregrinação. Ele não fez uma casa entre nós, ele tabernaculou entre nós, de tal maneira que ele estava numa tenda, assim como nós vivemos em tendas. Da mesma forma, nós estamos em terra estranha. Ele também esteve em terra estranha, para saber, meus irmãos, que o importante não é peregrinar, o importante é manter a fé enquanto obedecemos na peregrinação. O Senhor nos conduz no meio de um deserto, mas Ele espera de nós confiança plena na palavra dEle. Largue tudo e me siga. É essa a grande expressão que o Senhor Jesus nos lembra. O Senhor nos lembra, meus irmãos, que nós precisamos abandonar tudo no mundo que for aquilo que nos agarra, que nos amarra ao chão, para que nós possamos caminhar soltos, prontos para ir para a glória do Senhor. Às vezes o que nos amarra são dinheiro, são de fortuna, bens. A gente se agarra, meus irmãos, a cachorro. Se eu morrer, como é que o meu cachorro vai ficar? A gente às vezes se agarra a pessoas. Nós nos agarramos a filhos, marido e esposa, como se a nossa vida fosse dependente dessas pessoas. Nós precisamos nos lembrar de que somos peregrinos, e nosso alvo é voltar para o nosso Pai. E na hora que isso for para acontecer, nós temos que estar prontos para deixar tudo para trás, porque o nosso maior amor está lá para onde nós estamos caminhando. Além disso, meus irmãos, o Deus que conduz o seu povo, a forma como Ele conduz, no primeiro movimento, foi que Ele cuida dos seus em meio à sua peregrinação. Em segundo lugar, é que Deus governa as circunstâncias para favorecer esses mesmos seus. A partir do versículo de número 3, o texto vai nos contar agora, ele dá um salto, porque ele vai nos contar agora o que acontece depois. Ele simplesmente esquece o que aconteceu por 7 anos. Mas lembre-se, o menino era novinho, o menino já está até grande. Lembra? Ela vai com esse menino lá, porque ela não tem mais marido, ela foi só com o menino. Se ela foi com o menino aí com 5, 6 anos de idade, ou 7 anos, o menino já está com 14, já pelo menos um adolescente. Passaram-se 7 anos, mas o texto não se preocupa em falar. Porque o único ponto da peregrinação é mantenha a fé, creia e faça, obedeça. Mas ao final dos 7 anos, versículo número 7, essa mulher vai voltar. E o retorno dela é dramático, porque o texto diz que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Irmãos, não era fácil ser uma mulher viúva nessa época, não era fácil de maneira nenhuma. Primeiro porque toda mulher precisava de um homem para defendê-la em qualquer situação, porque não existia regras de que mulher podia ter direito de qualquer coisa, elas não tinham. E no final das contas era o homem que a defendia, ou seu pai ou seu marido. Quando ela perdia o marido, as pessoas aproveitavam-se delas. Aproveitavam-se principalmente para saquear os bens do marido, porque a palavra de um homem tinha muita força. Então, como eu já expliquei aqui, o camarada chegava dizendo assim, olha, seu marido antes de morrer, vendeu a sua casa para mim. Que prova você tem? Eu estou dizendo. Ela não tinha nem como recorrer, porque ela não tinha palavra no tribunal, ela não tinha força. Então, de alguma forma, quando essa mulher, além de viúva, sai da região dela e vai para outra região, como é que ficou a casa?
Experimenta deixar uma casa abandonada em Recife por 7 anos para ver o que acontece. Experimenta deixar um terreno bom em Recife por 7 anos, sem você pisar lá, só com o mato crescendo, para ver o que acontece. Na verdade, o que aconteceu é que as pessoas tomaram posse das coisas dela. Simples assim. Uma vez que ela saiu e foi embora, as pessoas vieram. Eu vi um caso interessante aqui em Porto de Galinhas. A mulher tinha uma casa lá em Porto de Galinhas, foi para a Alemanha, passou uns 2 ou 3 anos lá. Quando voltou, tinha uma família morando lá, fazia um tempão. Família morando. E ela não conseguiu nem entrar na casa, porque a justiça disse, já estão morando lá. Você tem que pedir para a justiça solicitar a retirada deles de lá. Vê só, a situação aqui é a mesma. Essa mulher, quando volta para a sua região, quando volta para a sua terra, o texto nos diz que as posses dela foi toda saqueada. As propriedades delas foram invadidas. E lembra, essa mulher era mulher rica, lá atrás, ela perdeu tudo. Qual é a única coisa que ela pode fazer? Recorrer à justiça. E a justiça era o rei. Por isso que agora aparece uma expressão que você já conhece, que apareceu várias outras vezes. O texto diz que ela clamou. É a mesma imagem do povo de Israel clamando lá no Egito, é a mesma imagem. Mas em especial, é a expressão que já apareceu com ela mesma clamando ao profeta. Já apareceu dos homens, dos profetas, dos filhos dos profetas, clamando para o profeta porque tinha veneno na água. Então essa expressão clamar ao profeta já apareceu várias vezes. Mas agora ela está clamando ao rei, porque é o único que pode fazer justiça para ela. Mas o Deus que cuida enquanto ela está na peregrinação, é o Deus que cuida quando ela retorna para a sua terra. E a partir de agora, do versículo número 4, tem um monte de coincidências. Coincidências o tempo inteiro. Olha só que coincidências interessantes. Versículo número 4. O rei falava com Geazi, moço do homem de Deus. Geazi você já conhece, lá na história de Naamã, ele tentou passar a perna em Naamã para ficar com o dinheiro de Naamã, o profeta diz, já que você quer o dinheiro de Naamã, fica com a lepra também, e ele ficou leproso. Ao que tudo indica, por isso que a gente acha que essa história não é uma continuação direta, porque se ele fosse leproso, ele não estaria na presença do rei. Há quem diga de que a lepra ainda não estava aparente, mas lá já diz de cara que ele e a família estavam leprosos. Então provavelmente a lepra estava já aparente lá. Então o que tudo indica que ele ainda não era leproso, porque o rei estava chamando para conversar. Geazi, então, nota que mesmo antes da lepra, já mostrava ter um caráter duvidoso, está vendo? Ele ficava tendo um relacionamento muito mais íntimo com o rei, com quem o profeta Eliseu nem queria conversa. Geazi já estava lá juntinho para contar as histórias para o rei. O que ele está fazendo lá? Contando história. O rei tem curiosidade. Notem, meus irmãos, o rei não crê. O rei gosta de conversas, de histórias espetaculares. Não é muita coisa de brasileiro, né? O brasileiro não quer muito saber do Senhor, ele quer ver milagre. Por isso que faz tanto sentido algumas igrejas viverem de milagre, porque o pessoal paga até ingresso para ver milagre. Antigamente pagava no circo para ver essas coisas miraculosas. Agora vai para as igrejas para ver milagres por lá, não é? Antigamente as pessoas pagavam no circo para ver mágica. Agora elas vão para algumas igrejas e veem mágica lá. A ideia aqui é de que era isso que ele queria. Ele fica pedindo no versículo 4, conta a história das grandes obras de Eliseu, as coisas que Eliseu faz, porque a gente já viu que tem muito milagre, então, conta um milagre desse aí, porque ele estava curioso, não é uma questão de fé, ele está curioso. Outra coisa, nós nem sabemos quem é esse rei, porque como nós não sabemos em que momento isso aconteceu, pode ser que isso aqui seja Jeorão lá atrás, pode ser que seja Casias lá atrás, nós não sabemos nem quem é o rei, e o texto também não está preocupado em dizer que é o rei. O que o texto só quer dizer é que aconteceu um negócio bem estranho aqui. Primeiro, nesse dia, estava o rei conversando com Geazi. Nesse dia, ele pediu para Geazi contar uma daquelas histórias fantásticas de Eliseu, que é praticamente uma ficção científica, uma história de fantasia. E Geazi escolheu qual história para contar? Escolheu especificamente a história da mulher. E agora o texto começa a repetir o tempo inteiro a expressão. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Está vendo aí? Aí em seguida. Quando a mulher cujo filho havia sido restaurado à vida. De novo. A grande questão aqui é o milagre da ressurreição. Porque, meus irmãos, é um milagre inacreditável, uma coisa fantástica.
E o texto fica todo repetindo isso. Essa mulher é conhecida pelo tamanho da obra do Senhor na vida dela. O filho dela ressuscitou. Por isso que o texto fica todo dizendo, não sei o nome dela, mas ela é a mulher que o filho ressuscitou. Não sei o nome do rei, mas o rei quer saber sobre a mulher que o filho ressuscitou. Mas por essas coincidências que acontecem, enquanto Geazi está contando a história dela para o rei, quem aparece? Ela. O texto diz que no versículo 3 que ela clamou ao rei. E é isso que acontece aqui no versículo número 5. Porque enquanto ele está contando, a mulher aparece para clamar. Ela apareceu exatamente na hora em que Geazi estava contando a história. As coisas acontecem de maneira meio estranhas aqui, né? Porque a gente espera que as coisas aconteçam, meus irmãos, por sorte. E na verdade não existe acaso. Agostinho dizia que o acaso não é senão o nome que damos às coisas cujo desígnio ainda não nos é revelado. Não é acaso coisíssima nenhuma. Deus, de forma providente, está cuidando dessa mulher. Deus, de forma providente, está conduzindo toda a história. E logo imediatamente, no momento em que ela clama, o Geazi não pode fazer mais nada. Porque Geazi agora tem uma confirmação perante o rei de que a história não é inventada, que a história é verdadeira. De alguma maneira, ficou mais interessante ainda a história. Porque Geazi estava contando que tinha uma mulher, que tinha um filho, que o filho morreu e que ele foi lá. Lembra que o profeta mandou ele pegar o cajado e correr. E ele foi lá, correu, mas não deu certo. E depois o profeta chegou e aí ressuscitou. Ele estava contando a história, chega a mulher clamando, ele bate os olhos nela e o que é que ele vê? Está aí a prova, essa é a mulher. Olha o menino dela do lado. Do nada agora a história muda completamente para o rei, notou? Porque o rei estava ouvindo uma história, mas agora o rei está vendo a história. Vendo a história. O Senhor tirou aquela mulher do exílio, trouxe de volta, mas conduziu cada movimento, meus irmãos, de tal maneira que Deus vai governar as circunstâncias para tornar todas as circunstâncias favoráveis a essa mulher. Tudo vai acontecer conforme o plano bendito do Senhor. Isso, meus irmãos, é uma coisa que nós precisamos nos lembrar sempre. Porque nós às vezes achamos que o mundo é um caos, é uma bagunça. E a gente pensa que as coisas acontecem assim, né? Do nada as coisas acontecem meio por acaso. E na verdade, meus irmãos, nada acontece por acaso. O Senhor está conduzindo todas as coisas. E eu acho interessante que quando a Bíblia fala sobre o Senhor conduzindo todas as coisas, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos nos lembrar de que as coisas não estão simplesmente sendo conduzidas por um mero acaso ou pelo mero fortuito, mas Deus está conduzindo todas as coisas em dois objetivos. Primeiro, a sua própria glória. Segundo, a salvação do seu povo. Deus está conduzindo todas as coisas para a salvação do seu povo. E isso é tão bonito a ponto de que a própria Escritura vai dizer que na hora certa, no momento certo, na hora que o mundo estava pronto, Cristo veio de forma a intervir na história na hora certa. Semana eu estava dirigindo e eu pensando, rapaz, por que Jesus veio naquela época? Gente, não tinha nada de conforto. Já parou para pensar? E aí eu estava levando os meninos para a escola, dirigindo meu carrinho, eu digo, Jesus... Não tinha um carrinho desse para dirigir. Eu não sei nem se Jesus já dirigiu um carro. Será que tem carro no céu? Eu não sei, acho que não. Andou a pé, está vendo? Andou a pé, não tinha internet. Gente, nem energia elétrica tinha. Gente, não tinha sofá macio. Não tinha um WhatsApp. Já parou para pensar? Que vida sofrida. Não tinha remédios, não tinha antibióticos, não tinha nem sequer uma medicina organizada, tinha nada. Como é que a Bíblia diz que era o melhor momento? Não é estranho, não é? Qual é o melhor momento? O melhor momento era agora, estava mais fácil de produzir informação, ele ia montar lá um canal no YouTube, gente, isso aí ia bombar rapidinho. Não. Quando a Bíblia diz que era o momento adequado, que era o momento certo, é porque era o momento certo. E é isso que acontece conosco também, meus irmãos. Na nossa vida, nós não temos por acaso, nós sabemos que o Senhor cuida de nós.
e que Ele fará com que todas as coisas continuem caminhando de acordo com o seu plano. E mesmo que às vezes as circunstâncias nos levem para momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor tem um projeto. O projeto não é você ficar bem de vida, o projeto é você ser salvo no final. Por isso que a Escritura nos garante que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Que o Senhor, meus irmãos, vai dar cabo da nossa salvação. E que o Senhor vai fazer com que todas as circunstâncias cooperem justamente para que sua salvação esteja garantida. Quantas coincidências nós já enfrentamos lá atrás? Quantas coincidências nós já não experimentamos justamente para que o Senhor resgatasse a mim e a você e nos salvasse? Qual é a probabilidade de um pastor vir pregar na rua de um menino de 5 anos e esse menino ir para o culto e entender que o evangelho... não tem. Qual a probabilidade que tem dos pais viajarem, a avó ficar, não aguentar, soltar o menino na rua, o menino conversando com os colegas, descobrir um lugar onde tem pirulito e ir para a igreja e ficar lá? Qual a probabilidade disso acontecer? Se o Senhor cuidou assim da minha vida, o Senhor vai cuidar da vida de todos nós. Nós não precisamos nos preocupar. O Senhor está conduzindo todas as coisas para a sua própria glória. Deus governa as circunstâncias, meus irmãos. Eu não preciso ficar preocupado com nada disso. O que nos leva, meus queridos, a um último movimento aqui. Deus conduz o seu povo. E a maneira como Ele conduz, além de cuidar dos seus em meio à peregrinação, além de governar as circunstâncias para favorecer os seus. Versículo 6, o texto nos diz que Deus restaura com abundância aquilo que parecia perdido. O texto nos diz que o rei ouviu aquela história e a reação do rei é muito interessante. Porque pensa assim, Geazi, nós já sabemos que não presta. Nós já sabemos que ele tem um caráter meio duvidoso. De alguma forma Deus usou Geazi aqui, notou? Para pregar o evangelho. De alguma forma Deus usou Geazi para proclamar a mensagem. E pior, Deus usou Geazi como uma espécie de intermediário. Notem, ele funciona como intermediário entre o rei e a mulher. No momento em que ele aponta para a mulher, no versículo 5, dizendo, é essa mulher que o filho ressuscitou, e este é o menino que ressuscitou, no versículo 6, o rei fica ainda mais interessado. Porque o rei agora pode ouvir a história de primeira mão. Uma coisa é ouvir Geazi contando, outra coisa é ouvir a própria mulher contando. E, gente, foi mais impressionante ela contando do que foi Geazi contando. Porque o rei ficou encantado com a história. Note, isso aqui não é conversão, isso aqui é só curiosidade. Às vezes as pessoas têm curiosidade sobre a fé, têm curiosidade sobre a Bíblia, têm curiosidade sobre milagres, é só curiosidade, isso aqui não é fé. Mas era Deus intervindo nessa história, porque Deus queria ajudar essa mulher. E olha só o que Deus faz. O texto diz assim, que depois que ele interrogou a mulher, isso aqui não é jeito, isso aqui não é uma audiência formal, isso aqui é uma conversa. Ele ia perguntando e ela ia explicando o que aconteceu. O texto diz assim, então o rei lhe deu um oficial. Gente, você tem noção do tamanho do milagre que é isso aqui? Não, o rei não simplesmente não designou qualquer coisa. O rei encarregou alguém para ficar com ela. O texto literalmente diz que deu um oficial para ela. Não é dado de presente, gente. Ele designou alguém para cuidar de todo o caso dela. Ela agora vai ter atenção especial. Ela agora vai ter uma atenção completa, total e restrita. O rei mandou alguém para resolver o problema dela. E qual era o problema? O que ela queria? Gente, ela só queria a casa de volta. Já imaginou, depois de alguns anos, você aluga uma casa por um ano, quando devolve, nem bacia sanitária tem mais, imagina como é que estava aqui a situação. Como é que estavam as propriedades dela, todo mundo invadindo, levando tudo. Essa mulher provavelmente não tem mais nenhuma cadeira em casa. Já tinham levado tudo, porque ela não levou mobília. Então já deve ter perdido tudo. Olha só o que o rei vai fazer. O texto diz assim, então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu. Olha só, agora nós temos uma coisa interessante. Não é só devolver a casa toda desmantelada do jeito que estava lá. Agora esse homem deveria restituir tudo que ela possuía. Ele deveria voltar lá e entregar a propriedade dela nas mesmas condições que ela tinha 7 anos antes de viajar.
Ele deveria agora organizar a casa toda. Então, se a casa estava deteriorada, ele tinha que restaurar a casa. Se a casa estava sem mobília, ele tinha que arranjar mobília para dentro de casa. Ele tinha que organizar para que ela voltasse para a mesma condição que ela tinha 7 anos antes. Antes de acontecer o juízo de Deus sobre Israel, ela deveria ter a mesma situação que agora. Mas tem outra coisa. Porque o texto diz que não só iria restituir tudo que ela tinha 7 anos antes. Mas olha como o texto continua. Restitui-lhes tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Acontece que o primeiro caso é justiça. Devolver tudo que é dela, o que é que o rei está fazendo? Justiça. Ele está sendo justo. Porque de quem é a posse das coisas? Tudo é dela. O que ele está fazendo? Devolvendo para ela. Isso aqui é justiça. Mas o que ele faz agora em seguida não é mais justiça, agora é graça. Porque a lei não obrigava a isso acontecer. A lei não obrigava a restituir desse jeito. E o texto nos diz que agora, além da casa, ele diz, vá procurar quem usou a área, e quem explorou a área, e pegue de volta tudo que por 7 anos foi produzido na área dela. Já parou para pensar? O camarada que plantou lá, que pegou o terreno dela e tentou ganhar um dinheirinho, colheu as coisas que tinha lá, colheu as frutas que tinham lá. Já imaginou o cara que os caras se quebraram? Porque foi 7 anos lucrando, depois 7 anos perdido. Porque o rei diz, vá lá e devolva tudo que a terra dela produziria. Só que tem um detalhe, foram 7 anos de seca. O que é que essa região produziu? Não produziu nada, não tinha nada. Mas o texto diz assim, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou até agora. Então, a ideia era fazer um cálculo de tudo que teria sido produzido, inclusive. O que é que ela conseguiria lucrar por 7 anos? Devolve para ela. Ele faz muito mais, mas muito mais, meus irmãos, do que simplesmente devolver a dignidade para aquela mulher. Ele devolve para aquela mulher a vida dela como se ela nunca tivesse saído dali. Ela volta para uma condição tão boa quanto ela tinha antes de obedecer ao Senhor peregrinando. É interessante, meus irmãos, que às vezes a gente fica pensando o que é que a gente ganha com isso. Porque uma vez um jovem rico procurou Jesus para conversar e queria saber de Jesus como é que fazia para ser salvo. E Jesus diz, obedece os mandamentos, não matarás, não furtarás, honra pai e mãe. Ele vai dizer, eu já faço isso desde que era menino. Aí Jesus, então beleza, você quer ser perfeito? Então faça o seguinte, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga, você tem um tesouro no céu. E o texto diz que o jovem saiu triste, porque era dono de muita fortuna. E aí Jesus diz uma coisa muito séria, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil. Aí os discípulos disseram, então é impossível, porque o que é que os discípulos queriam? Ficar rico também. Todo mundo quer, gente, fala, pelo amor de Deus. Senhor, então não vai ter que escolher entre riqueza e salvação. Ele fez, não, meu filho, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus consegue passar um camelo no fundo de uma agulha, sem dificuldade. Então dá para funcionar. Aí Pedro, que não é bobo nem nada, Pedro sai com uma que é ótima. Pedro diz assim, Senhor, e nós? A gente deixou tudo. E realmente ele tinha deixado tudo. No dia que o Senhor chamou a Pedro, Tiago e João, eles tinham feito aquela pesca maravilhosa, lembram? Que eles trouxeram não só um barco, mas eles chamaram outros barcos para ancorar e trazer. E Pedro não era um pobretão não. Pedro, em tudo indica, tinha boas condições, ele tinha um grupo de barcos ali, ele tinha como que administrando ali tudo. Então Pedro tinha boas condições financeiras, e o texto diz que eles deixando tudo, o seguiram. Então Pedro deixou não só os barcos que ele possuía, mas Pedro deixou todos aqueles peixes. Então, não estou a contar de uma pescaria enorme, ele deixou tudo ali e foi embora atrás de Jesus, ele nem olhou para os peixes, ele foi embora. E Pedro disse, Senhor, e eu deixei tudo. Eu larguei tudo. Eu fiquei pobre. Eu rico lá, não quis não, mas eu fiz, Senhor. E eu faço o quê, Jesus? Você acha que Jesus vai dar uma recriminação a ele?
Jesus diz, não, meu filho, ninguém que tenha deixado vai deixar de ser recompensado. Ninguém. E eu acho fantástico isso Jesus dizer. Jesus dizer assim, todo aquele que larga tudo vai receber muito mais no final. É bem verdade que ele vai contar uma parábola para que Pedro não seja interesseiro, porque tem muita gente que pode ser que queira trabalhar para o Senhor por interesse. Ele diz assim, não pensa assim não. Tinha um homem que tinha uma vinha, e saiu para contratar logo de manhãzinha, 6 horas da manhã, contratou um pessoal e acertou um denário por pessoa e botou o pessoal para trabalhar. 9 horas da manhã ele voltou, tinha um pessoal ainda desocupado, eles vão lá trabalhar na vinha, o pessoal foi. Depois de meio dia ele voltou, tinha um pessoal lá ainda desocupado, eles vão trabalhar na vinha. 3 horas da tarde ele passou, tinha pessoal desocupado, eles vão lá trabalhar na vinha. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, ainda tinha gente na praça, eles vão lá trabalhar na vinha. No final das tardes ele diz, olha, começa a pagar aí um denário para todo mundo. Até quem trabalhou, começou para o pessoal que chegou de 5 horas da tarde. Tem um denário para todo mundo. Quando chegou o pessoal no primeiro momento lá, que chegou de manhãzinha cedo, ele disse, tem um denário também. Ele disse, não, o cara trabalhou 1 hora, um denário, e eu ganhar o denário. Ficaram reclamando, e aí o dono disse, o dinheiro é meu, faço com o dinheiro que eu quiser. Acontece o seguinte, você quer mandar no que é meu? Quanto foi que eu acertei contigo? Um denário, então paguei. E ele diz uma coisa muito interessante no final, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, não trabalha por interesse não, porque pode ser que você só receba um denário, e aí você vai ficar chateado. Não trabalha por interesse não, mas saiba que tudo que você fizer, você será recompensado. Eu acho interessante isso, meus irmãos, porque Cristo vem trabalhar justamente para garantir essa nossa recompensa. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a herança que Adão perdeu. Adão nos fez andar, meus irmãos, em peregrinação. Adão nos deu a condição de juiz de Deus. Adão nos fez perder tudo. Adão nos fez sair da nossa terra e ficar caminhando perdido. Foi isso que Adão fez. Mas na pessoa de Cristo nós temos a restituição do que Adão perdeu. Não restituição de dinheiro, mas restituição da vida eterna. E Cristo nos dá, meus irmãos, não só a vida, não só nos dá de volta o que Adão perdeu. Ele nos dá muito mais. Ele não nos dá somente aquilo que Adão não conseguiu conquistar, mas Ele dá ainda mais, Ele dá a vida eterna, Ele nos dá salvação e vida eterna. Que bonito ver que aquele rei estava fazendo algo que Cristo fará plenamente. Cristo restaurará, meus irmãos, em abundância a herança que Adão perdeu, mas que Cristo conquistou de volta para nós. Cristo nos garante os céus e de forma eterna, de forma que João vai dizer no capítulo 1, versículo 16, graça sobre graça, uma graça muito maior do que nós podemos esperar. Faz sentido esperarmos num Deus que cuida de nós, porque o Deus que cuida de nós, no final, vai nos dar muito mais do que nós pensamos em adquirir, e que nós não vivemos para Ele pensando em lucrar, mas que no final das contas, céus e terra, será a nossa herança, tudo será nosso. E você se aperreando para tentar pagar o aluguel. E se aperreando porque não tem o carro, a casa, não mora no lugar que queria. Quando o universo inteiro nos será dado por herança no final, nós não precisamos nos aperrear com nada. Deus tem cuidado de nós e vai cuidar de nós por toda a eternidade. A providência do Senhor, meus irmãos, nos garante pelo menos algumas lições aqui que nós deveríamos pensar, guardar no nosso coração. Primeiro, o Senhor requer de nós obediência em meio à nossa peregrinação. Precisamos nos lembrar disso, queridos, porque o Senhor vai cuidar de nós enquanto nós estivermos caminhando. Se o Senhor nos mandou caminhar no meio desse mundo perdido, se o Senhor nos mandou caminhar no meio desse mundo de pecados, nós precisamos nos lembrar de um Cristo que também caminhou no meio do mundo de pecado, no meio do mundo perdido, e caminhou em obediência ao Pai. Da mesma maneira, eu e você, nós precisamos caminhar em obediência, sabendo que o Senhor cuida de nós enquanto nós estivermos por aqui, enquanto nós estivermos caminhando, mesmo que as circunstâncias pareçam ser circunstâncias de juízo, mesmo que os momentos sejam momentos difíceis, o Senhor está nos conduzindo em meio a um deserto, e no final desse deserto existe uma terra prometida que mana leite e mel. Nós caminhamos e peregrinamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Então descansa o coração. Descanse e obedece ao Senhor. Para de ficar angustiado com o futuro, porque o futuro está um Deus presente. O Senhor está lá, e se o Senhor está lá, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Descanse o seu coração, confie somente nele, creia e obedeça a sua palavra,
Deus cuida de nós. Além disso, meus irmãos, Deus cuida de nós ainda hoje. Deus cuida de nós em cada momento do nosso dia. Nós não precisamos estar angustiados com nada. A nossa ansiedade nos faz querer ter controle sobre tudo, mas nós não temos controle sobre absolutamente nada. Absolutamente nada. Nós achamos que temos controle sobre a nossa vida, que eu sei o que eu vou fazer, que eu sei como é que eu estou. Nós não sabemos, nós não temos a menor ideia, nós não sabemos quando será a nossa morte, nós não sabemos como será a nossa morte, nós não sabemos o que nos espera do dia, porque as coisas acontecem num abrir e piscar de olhos, a vida inteira muda de uma hora para outra. Mas nós temos certeza de que Deus cuida de nós em cada momento do nosso dia, e Ele não trabalha com coincidências. Ele controla todos os eventos para a glória dEle e para a salvação do seu povo. Então não precisa se preocupar com nada. O Senhor está conduzindo a sua história em percalços, em dificuldades, em angústias e sofrimentos, em momentos de alegria, de felicidade extrema e assim por diante. Mas sua história está sendo costurada por um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. Por último, alegre-se no Senhor. Porque no final das contas, Ele nos está levando em meio a um deserto, mas para uma terra prometida, a terra que mana leite e mel. E nós teremos do Senhor não só aquilo que nós perdemos aqui na terra, mas nós teremos do Senhor todas as delícias que Adão perdeu no Éden, mas muito mais do que isso, nós teremos uma vida eterna garantida na pessoa de Jesus Cristo por toda a eternidade, e compensa cada dia de sofrimento aqui, diante da glória que o Senhor tem reservado para os seus lá no final. Eu só tenho que me alegrar, porque o mesmo Deus que cuidou de mim no passado, que cuida de mim agora, vai cuidar de mim para sempre. Eu não preciso ficar angustiado, mesmo que as coisas pareçam difíceis. O terremoto, lá em Lisboa, levou as pessoas a questionarem Deus. As pessoas fazem isso o tempo inteiro, às vezes por doença, por tragédias, questionam a Deus. Nós somos cristãos, meus irmãos. Nós nos alegramos e confiamos no nosso Deus. Nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso, que Ele está conduzindo tudo, mas que Ele está cuidando de nós enquanto acontece isso. Por isso, descansa o seu coração e se alegre num Deus que cuida de você. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos lembra que o Senhor tem cuidado de nós, e em Cristo, cada um desses cuidados está garantido para a nossa salvação. Agora ajuda, Senhor, a descansar o nosso coração em Ti, de tal maneira que nos lembremos do Teu cuidado, da Tua providência, e nos alegremos com as promessas que o Senhor nos fez para o dia da restauração final. Nós te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém.